Eu sou eterno grato a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar por mais uma vez entre os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, em especial a mocidade dessa igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Sem perca de tempo, vamos para a referência bíblica. Eu já quero antecipar que a maioria dos obreiros aqui presentes vão ser tudo entrevistado depois para o canal no YouTube, tá? Pastor, não me preparei, é assim mesmo. Quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ele não vai avisar não. Tá bom? Vamos para a referência bíblica da noite. Terceiro evangelho, escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 20. Deus seja louvado pela Gigi e pelo futuro Isaac. Me convida em breve para me comer bolo. Terceiro evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Agora fique de pé em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtará, não dirá falso testemunho. Aqui é o suficiente, tá bom? Amém. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não cometas adultério, não matarás, não furtarás e não dirá falso testemunho. Meus queridos irmãos e a todos aqui presentes, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. É bem verdade que estamos reunidos em um culto denominado culto com os jovens, como também os adolescentes, com a igreja, a noiva do Cordeiro. Eu pretendo pregar um pouco compassivo, porque eu confesso aos irmãos que eu não escolhi esse tema de propósito, a leitura narrativa de propósito. Assim que a pastora Nilza havia nos formulado o convite, antes de eu perguntar para Deus qual seria a mensagem a pregar no culto de jovem, o Espírito Santo, ele ministrara esta palavra. Fui ler, fui esmiuçar, buscar a graça, conhecimento, como também a revelação da poderosa palavra de Deus. E eu tenho certeza que por meio da palavra de Deus, algo novo Deus vai fazer. Algo novo Deus ele vai fazer
no centro desta igreja. Algo novo Deus vai fazer na sua vida, seja espiritual, seja emocional, ou até mesmo no caráter ministerial. Deus vai fazer algo novo. Esse texto sagrado, terceiro evangelho, escrito por Lucas, capítulo de número 18, para ser bem preciso, versículo de número 20. Quem foi Lucas? Lucas foi um homem que havia sido vocacionado na área da medicina, havia estudado, havia se formado. O apóstolo Paulo chamava Lucas de médico amado. E Lucas, além de ele ser médico, ele também foi companheiro de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E Lucas recebe a graça de Deus, Márcia, para escrever 2 livros do Novo Testamento. Haja vista que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo é composto de 27 livros. Ao todo, a Bíblia Sagrada nos traz uma coletânea de 66 livros. A Bíblia Sagrada, nós temos um autor, missionária e homem. E quem é o autor da Bíblia Sagrada? Não é o presidente da República, não. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? É o apóstolo A, B, C, D, não. O autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus. Nós temos um tema central da Bíblia Sagrada. Pastor João Paulo Ferreira, quem é o tema central da Bíblia Sagrada? O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus de Nazaré. Nós também temos uma inspiração, e essa inspiração não é movida a sentimento aqui da terra, porque nós temos um grande inspirador, e a inspiração vem do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que estamos em um culto, como eu já disse, culto denominado culto com os jovens e os adolescentes. É bem comum o que eu vou falar, esta fala. Existe muitos jovens que cantam, que louvam, tem aqueles que abrem culto, tem aqueles que pregam, tem aqueles que têm um chamado na sua alma, e tem muito jovem que diz: a minha inspiração é o cantor tal, a minha inspiração é o pregador tal. Só que na verdade você não pode ter inspiração humana, mas sim ter a inspiração vinda de Deus, que é Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Aleluia. Eu acho interessante, pastora Neuza, tem pessoas que a criança está dando glória ali. aleluia. Tem pessoas que nos agendam, outros nos conhecem através das plataformas digital. Aí diz: pastor, queremos o Senhor para pregar em nosso congresso, em nossa festividade, em nossa campanha.
porque o Senhor é um pregador avivalista. Aí a criança está concordando. É verdade. Pastor, queremos que o Senhor pregue, porque o Senhor é um pregador avivalista. Aí eu vou na contramão. Aí eu digo, eu não sou pregador avivalista, coisa nenhuma. Aleluia. E para apertar, não existe pregador avivalista. Não existe cantor avivalista. Existe cantor, pregador avivado. Avivalista não. Porque só tem um que é avivalista. E quem somos nós para assumir a posição dele? É verdade. Pastor, não tem homem avivalista? Não, só tem um. O seu nome é Espírito Santo. Você lembra da oração que Abacuque fez? Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É Ele que aviva a sua igreja. O texto sagrado que eu li, terceiro evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Observando que no capítulo de número 17, versículo de número 11, geograficamente Jesus, ele está entre duas cidades. Primeira cidade chamada de Galileia, a segunda cidade chamada de Samaria. Observa que dentro do capítulo de número 18, Jesus ele está em uma missão. Por que uma missão? Porque ele deixa registrado no versículo de número 31 do capítulo de número 18. E qual era a missão do Cristo de Jesus? Jesus agora convoca os seus 12 apóstolos e diz para eles assim: iremos subir até a cidade chamada Jerusalém. Quando nós chegarmos em Jerusalém, tudo aquilo que os profetas haviam profetizado, proferido, a respeito do Cristo, a respeito do Messias, a respeito do Filho unigênito de Deus, vai se cumprir. O Filho do Homem será preso, será julgado, será condenado e vai receber uma condenação de morte e morte de cruz. Os discípulos estão observando a fala de Jesus. Jesus está dizendo que vai subir até a cidade de Jerusalém para que venha se cumprir nele a vontade de Deus, para que venha se cumprir nele aquilo que Deus já havia traçado, porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor unigênito filho. Quem? Jesus. Para quê? Prova de amor pela humanidade, morrendo na cruz. Por isso, nesta noite, é motivo de nós adorarmos e glorificarmos a Deus, porque é bem verdade que antes mesmo que nós venhamos amar a Deus, está escrito que Ele nos amou primeiro. Jesus está dizendo para os discípulos que vai subir em Jerusalém e que vai morrer. Quando o apóstolo Pedro ouviu a fala que o Cristo iria morrer, eles ficam atônitos, eles ficam tristes, cabisbaixos. Mas Jesus disse com muita clareza:
eu irei morrer pendurado em um madeiro, em um monte chamado Gólgota. Mas tem um porém: ao terceiro dia, Aleluia. ao terceiro dia, eu o ressuscitarei. Aleluia. Ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. A sua presença está entre nós nesta noite. Aleluia. Maravilhoso. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Eu tenho um gozo. Glória a Deus. Gozo quer dizer alegria. Aleluia, meu Deus. Eu tenho uma alegria e uma confiança imensa. Glória a Deus. E eu tenho um prazer de falar em alto e em bom som, e bem compassivo. Glória a Deus. Jesus morreu, é fato. Aleluia. Jesus morreu, é verdade. Mas não é verdade que ele está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem uma coisa: Jesus ressuscitou, verdade. Está vivo, está. Portanto, receba em nome de Jesus vida aqui nesta noite. Jovem, você já venceu o maligno, porque você está vivo na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Recebe nesta noite graça, recebe nesta noite vida de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu estou num princípio da mensagem para você entender, antes de entrar no corpo da mensagem. Jesus está em uma missão, indo até Jerusalém, até a cidade santa. Só que antes de Jesus prosseguir a sua jornada, Lucas, que é autor de 2 livros da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, o livro de Atos e o livro que traz o seu nome, ele escreve com muita precisão, dizendo que Jesus, ele foi interrogado por um homem que Lucas chama de jovem rico. Lucas chama este jovem de jovem rico. Diga comigo, jovem rico. Jovem rico. Estamos em um culto de jovem com adolescente. Só está faltando a riqueza, né? Pastor, profetiza aí prosperidade, riqueza. Profetizar não, mas vai um conselho aqui, tá? Você quer ser rico, bem sucedido na vida? Entra em 2 níveis. Primeiro nível, espiritual. Segundo nível, é material. Por isso que século 21 existe muitos jovens que casam e não tem uma estrutura porque não se preparou. Mas vai um conselho aqui nesta noite: quais são os 2 níveis para ser rico e próspero? Aleluia. Primeiro nível, vai no mundo espiritual. Disse Jesus no primeiro evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Está escrito: buscai em primeiro
Não é em segundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas é Deus quem vai acrescentar. É Ele que vai acrescentar. Glória a Deus. Segundo nível é material. O primeiro nível é espiritual. Qual é? Buscar o reino de Deus. E qual é o segundo nível? Segura aí. Qual é o segundo nível? Primeiro, estude. Se capacite. Deus não vai mandar um anjo na sua casa com uma taça de ouro, trazendo consigo dinheiro. Não. Você quer ser rico? Durma tarde, acorde cedo, vá trabalhar, vá conquistar os teus sonhos. Pastor, eu não tenho profissão. Busca Deus, estuda, busca uma direção, porque Deus vai te dar capacidade. Vai. Pastor, eu sou um jovem, eu sou uma jovem que tem um projeto na minha alma. Nesta noite, Deus já mandou eu profetizar o quê? Que algo novo Ele vai fazer no dia chamado hoje. Hoje Ele vai fazer. A presença da santidade de Deus está entre nós nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, se cumpre a promessa que Deus falou com José. Diz o texto que aonde José colocava as mãos, aonde ele colocava os pés, existia ali uma provisão e uma prosperidade de Deus, porque Deus era com José. Hoje, século 21, as pessoas querem galgar, mas não querem correr atrás. Para conseguir algo material, você tem que ralar. Olha aí, glória a Deus. Porque o texto já diz: não furte nada. Verdade. Quem for ter mão boba aí, mente fraca, uma hora a casa vai cair e a conta vai chegar. Mas tudo aquilo que você fizer honesto diante de Deus e diante dos homens, vai vir sim prosperidade, vai vir graça, vai vir riqueza. O Deus de Salomão ainda continua o mesmo. O Deus de Abraão ainda continua o mesmo. Era homem rico na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus. E ele fez uma pergunta, pastora Nilza. Olha só a pergunta que o jovem fez para Jesus. Senhor, o que eu devo fazer para conquistar a minha salvação? Isso daqui me preocupa. Por quê? Porque na fala do jovem rico, ele se preocupava em se salvar. Ele perguntou para Jesus o que deveria fazer, porque ele se preocupava com a sua salvação. E hoje, século 21,
de que forma os jovens estão servindo a Deus. O maior patrimônio do jovem, o maior patrimônio meu, o maior patrimônio da igreja é a salvação. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que tem de jovem frio, desanimado. Tem aqueles que não suportam as tentações, as más amizades. Satanás vem com uma grande fúria para tirar do altar de Deus. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética. E a palavra profética é dentro da própria Bíblia. E qual é a palavra profética? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder, recebe nesta noite fortalecimento do próprio Deus. Aleluia! Vai uma pergunta para você, e que quando eu falo você, primeira pessoa sou eu. E qual é a primeira fala? Você tem feito o quê? Eu tenho feito o quê? Nós temos feito o quê? Para galgar, para conquistar a salvação. Está escrito que adianta ter fama, ter poder, ter riqueza e perder a sua salvação. Não adianta de nada. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi com um propósito. Qual é o propósito? Salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O jovem disse: o que é que eu devo fazer para conquistar a salvação? Jesus disse: você conhece, você sabe os mandamentos. Aí ele disse: quais são os mandamentos para que eu venha conquistar a minha salvação? Eu não sei se você observou que na leitura que eu li, terceiro evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo 20, está aí os quatro não de Jesus. Sim ou não? Os 4 não de Jesus. E qual é o tema da sua mensagem nesta noite? Os 4 não de Jesus. Diga comigo: os 4 não de Jesus. De Jesus. O interessante que geralmente nós só queremos ouvir o sim. Você lembra que quando os seus pais, a sua mãe, o seu pai diz não para você, que quando ele fala não, não é porque os seus pais não gostam de você, é porque ele te ama. Eles sabem qual é o caminho. Eu não sei de que forma o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, porque ele ministra de várias formas. Eu sou um porta-voz
da semente. Semente que é a palavra de Deus. Mas se porventura Deus dizer não para você nesta noite, não é porque Ele não te ama, Ele te ama, mas Ele diz não hoje para dizer sim no dia do arrebatamento. Dizer sim no dia do arrebatamento. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Maracaçaria. É melhor receber não agora e receber sim no dia do arrebatamento. Oh, glória. Eu sinto a presença da santidade de Deus aqui nesta noite. Ele vai provocar algo grande entre nós. Aleluia, glória a Deus. Séria. O Espírito Santo está soprando nos quatro cantos deste santuário. É melhor ouvir o não de Deus do que o sim de Satanás. É melhor ouvir o não de Deus do que o sim daqueles que diz seus teus amigos. Nesta noite, se agarre na palavra, passe a confiar, Jesus. Ame a sua palavra e verá a glória dele. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Guarde isso daqui, ó. Glória a Deus. E o que eu vou falar nunca falei em lugar nenhum. Mas o Espírito de Deus, Ele toma minha mente cefálica com base na sua palavra. Glória a Deus. Que o não de Deus, muitas das vezes, nos preserva para que o Espírito Santo permaneça em nós. Pastor, me explique. Nós somos pecadores, sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a errar todos os dias. Mas em nós habita o Espírito Santo. A palavra diz santo. E muitas das vezes o pecado bate na sua porta. E para você preservar a unção do Espírito, você diz não para o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que ligam, chama para reunião e querem fazer proposta comigo. E eu sempre falo não. Porque eu sei e conheço o sim do meu Deus. Moracá, Narabaxu, Baragai. Remanacai, Onuri, Vesséria. A presença da santidade de Deus está em nosso meio nesta noite. Talvez até o dia de hoje você sempre recebeu não de Deus, mas a todo tempo é Deus te preservando, é Deus te guardando, é Deus te preparando para o sim lá na frente. Obrigado, Jesus. Diga não para o pecado, mas diga sim para a santidade. Diga não para a mentira, mas diga sim para a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso.
que é que eu devo fazer para conquistar a salvação? Jesus disse: tu sabes o mandamento. Aí ele disse: quais são? Aí Jesus disse: qual é o primeiro mandamento que ele falou? Qual é o não? O primeiro não que ele falou? Lucas 18, 20. O primeiro não de Jesus foi: não cometa adultério. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo de novo, não escolhi a palavra, foi Deus que me disse: pregue. A mensagem também vai ser transmitida para todas as plataformas digitais. E aonde esse vídeo chegar, a palavra do Senhor é não. Não para o pecado, não para as coisas erradas, mas sim para a santidade. O primeiro não de Jesus foi: não adulterarás. Ou seja, não cometa adultério. Primeiro não. O jovem ouviu aquela palavra de impacto. Eu amo a Bíblia Sagrada, pastora Nilza, porque a Bíblia ela traz resposta para tudo. Eu estava pregando em uma certa sede semana passada. Aí eu disse para acabou o culto, eu falei para o pastor e para os obreiros. Eu disse assim: a igreja não precisa de inovação, não. A igreja não precisa de amuletos e muito menos pregadores que venham trazer emocionalismo, não. A igreja precisa só da palavra de Deus. Então, saiu fora da palavra, Deus não tem nada a ver. Mas falou na palavra, está dentro da palavra, Deus ele age, Deus ele trabalha. Então o primeiro não de Jesus para aquele jovem foi: não cometa adultério. E a Bíblia traz resposta para tudo. Tem pessoas que acham que cometer adultério é só no ato. Mas Jesus disse-lhe no primeiro evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 28, disse Jesus assim: todo homem que olhar para uma mulher e cobiçar já cometeu adultério com ela. A Bíblia diz também que a candeia dos olhos, ou seja, a candeia do corpo são os olhos. Aonde estão os meus olhos? Aonde estão fixados os meus olhos? Tanto carnal como espiritual. Existe dois tipos de adultério, segundo a Bíblia. Primeiro é o ato consumado. Segundo é o ato chamado ato da cobiça. O camarada está na carne, não, está no osso. E que quando eu refiro tanto o homem, é tanto a mulher também. Está no osso. Não ora, não jejuma, não busca a presença de Deus. Preferiu o sim do pecado e o não de Deus. Se afastou da presença de Deus. Mas a misericórdia do Senhor, ela está pronta a nos abraçar. Portanto, receba o não nesta noite para obter a tua salvação. Glórias a Deus, maravilhoso, aleluia, aleluia, meu Deus. Olha, antes de vir o ato consumado, tem que passar pelo ato da cobiça. Verdade.
é igual invejoso. Irmão, inveja é um demônio. E olha só, não se espante do que eu vou falar não, tá? Tem pessoa que se veste como crente, carrega a Bíblia, mas tem inveja do irmão. Deus não pode prosperar, eles ficam com raiva, com inveja. Você lembra de José, filho do patriarca Jacó? Porque ele foi perseguido pelos seus irmãos por inveja. Aleluia. E o invejoso, ele não tem e não quer que você venha ter. Mas uma vez abençoado, está abençoado por Deus. Uma vez próspero, está próspero por Deus. Então pode se levantar invejoso dos quatro cantos, mas cairão por terra, porque o que prevalece é a vontade de Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Existe na Bíblia dois grandes homens de Deus. Eu particularmente admiro a biografia e a história desses dois homens de Deus. Eu até lhe aconselho você estudar a biografia dos dois homens de Deus. Primeiro homem, segundo o coração de Deus, por nome de Davi. Segundo homem que eu admiro, era um homem que o seu pai chamava-se Manoá. A sua mãe era uma mulher estéril, não podia ter filho. E o sonho de Manoá era de ser pai. Mas Deus, através da teofania, se apresentou para a esposa de Manoá e disse para ela: você é uma mulher estéril, mas Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Deus vai abrir a tua madre e vai ser gerado em ti um menino. O seu nome será chamado Sansão. Ele será um nazireu de Deus, ou seja, separado para Deus. A sua cabeça não vai passar navalha, porque é nazireu, e o Espírito de Deus vai habitar nele. Não existiu no passado e não existe no presente um ser humano que tivera a força de Sansão, porque sobre a vida dele habitava o Espírito de Deus. Eu estou falando aqui para falar sobre cobiça. Esses dois homens foram homens de Deus. Tinha o Espírito de Deus? Tinha. Mas aconteceu uma coisa: não vigiaram. Olhou para a mulher errada, cobiçou com os olhos, desceu para o coração, pecaram e caíram diante da presença de Deus. Glória a Deus. Um belo dia, Davi estava no seu palácio real e ele avistou, mas pensa numa cabrita bonita. Pastor, é cabrita? Não, é linguagem de pregador.
Mas pensa numa mulher bonita. Pastor, existe mulher feia? Não, é tudo bonita. Existem algumas coisas assim mal arrumadinhas, mas é tudo lindo. Aleluia. Ai. Lembrei de uma coisa aqui agora, mas vamos pular essa parte. Davi, ele olha para uma mulher chamada Betseba. E ela estava tomando banho. Da janela ele olhou, viu que era uma mulher bonita, bela e atraente aos seus olhos. Ele olha para Betseba e desejou em seu coração. E quem era Betseba? Mulher casada. Era uma mulher que já tinha um vínculo, já tinha uma família, já tinha uma estrutura. Olha aí, aleluia, tremendo e poderoso. Fala conosco, meu Deus. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Era. Ele cobiçou. Ele fez o ato consumado? Fez. Sansão, ele olha para uma mulher. E a biografia desta mulher, por nome de Dalila, vai dizer que era uma mulher linda também. Tome cuidado, tá? Com aquilo que é muito lindo aos teus olhos. Amém, Jesus. Aleluia. Tem igual a certa irmã. Pastor, me estou orando. Tu já disse que é verdade antes de eu falar. A jovem diz: pastor, me estou orando. Por quê? Eu quero casar. Eu não quero qualquer homem, não. Tem que ter pelo menos 1,90 m de altura. Tem que ser musculoso. E tem outra coisa. Tem que ter olho verde. É mesmo? É. Passa-se um tempo. Um certo jovem entra na igreja, levanta a mão e aceita Jesus. A jovem disse: é aquele que eu quero. Um brancão, 1,90 m. Olha o verde, do jeito que eu pedi a Deus. Namora, noiva e casa. Depois a irmã volta da lua de mel usando óculos na igreja. Pastor, óculos de grau? Não. Óculos escuro. O que foi isso, irmã? Quando tira o óculos da irmã, estava uma mancha roxa no rosto dela. Levou um nocaute do bonitão lá. E a gente fala, mas realmente acontece. É verdade. Eu quero falar algo aqui compassivo e você tenta memorizar e depois estude na sua casa. Amém. No primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9, 10 e 11, Jesus ele ensina sobre a primeira oração. A primeira oração. Eu falei que ia pregar sobre os 4, não, só vou parar em um, tá? Amém. Por causa da hora. Jesus ele ensina sobre a primeira oração. Ele chamou seus discípulos e disse assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora a palavra que eu quero falar. Jesus disse: quando vocês forem orar, peça para que o reino de Deus venha até vocês. Ouvimos falar muito sobre o reino de Deus, mas o significado pouco se fala. E o significado da palavra venha o teu reino significa vontade permissiva de Deus na terra.
Pastor, não entendi. Você vai tomar uma decisão, seja caráter espiritual ou material. Busque primeiro o reino de Deus. Que quando você pede para que o reino de Deus venha até você, você está dizendo: Senhor, faça segundo, não a minha, mas segundo a tua vontade. Aleluia! Sansão, ele olha para Dalila e se afeiçoou por ela. A palavra se afeiçoou quer dizer se apaixonou. E quem era Dalila? Uma filisteia, chamada de prostituta. Sansão olhou para a pessoa errada, cobiçou a pessoa errada, cometeu o primeiro não de Deus: adultério. E que quando comete adultério, está escrito: e Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado da sua vida. Só que tem uma coisa boa na história desses dois homens. E eu, antes de encerrar, eu quero falar. O que foi que aconteceu? Eles pecaram. Mas está escrito que tanto Sansão como Davi reconheceu o seu erro, caíram de joelho e buscaram o perdão de Deus. Glória a Deus. Pastora Nilza, eu falo mais compassivo. O complicado não é cair em pecado. O complicado, sabe o que é? É querer se levantar do pecado. Deus fiel, aleluia. Tem pessoas que gostam de viver no engano. Olha aí, Jesus. Olha aí. Gosta de viver enganando, Olha aí, Jesus. iludindo as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Que quando Davi ele vai escrever o Salmo de número 51, o verso de número 10, ele abre a sua alma diante de Deus. E ele diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e reto. Amém. Glória a Deus. Pastora Nilza, se ele pediu para Deus criar é porque ele não tinha. É verdade. Depois que ele peca, ele cai. O elo foi quebrado. Mas ele pediu: Senhor, cria em mim um coração puro. Ele diz: não me lance-me fora da tua presença. Aleluia, meu Deus. E não retira de mim o teu Espírito. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. É melhor ouvir o não de Deus e obedecer Glória a Deus. do que aceitar o sim e mais tarde vir a consequência. Deus maravilhoso. Em outra oportunidade, eu falarei sobre os 3 não, tá bom? Glória a Deus. Devemos ser prudentes também, né, Gigi? A hora está se aproximando ali e eu creio que a bênção de Deus está sendo graúda em nosso meio. Antes de dar a minha palavra de gratidão a Deus, se você tem palmas, faça assim com as mãos assim, ó. Assim, ó. Faz assim. Agora faz assim, ó. Aê. Mais forte!
Glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe cada um de vós. Que a mão protetora amiga de Deus continue sobre esta igreja, Amém. sobre os pastores dessa igreja, sobre os propósitos que aqui são falados, Glória a Deus. sobre a mocidade, sobre os adolescentes Glória a Deus. e sobre as crianças também. Glória a Deus. Minha palavra de gratidão à pastora Nilza, Amém. tá? E sempre que precisar, lembre-se que tem um amigo, tá? Glória a Deus. Um amigo nobre. Glória a Deus. Para aqueles que me conhecem nas plataformas digital, pode ser quem for, falou comigo, eu falo, Deus lhe abençoe, nobre. Glória a Deus. Pastor, tu copiou de alguém? Não. Agora os amigos meus que copiam de mim, eu falo, é isso mesmo. Aí eu recebi, já estou encerrando, eu recebi uma agenda para pregar em Jabaquara. Aí o pastor entrou em contato e disse, tem como pregar tal dia? Aí eu olhei a agenda e disse, tem, nobre. Aí ele disse, nobre não, eu não sou nobre não. Tu é nobre? Eu disse, eu sou. Aí eu disse assim, então quer dizer que tu não é nobre, eu também não sou nobre, tu é o quê? Não, eu sou homem, só é nobre é Jesus. Assim, então tá bom. Jesus é nobre, tu é filho de quem? Coisa ruim. Aleluia. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. A essa glória eternamente. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque